Mais uma vez, vamos lá. Boa tarde a todos. Agora ficou melhor, agora sim. Muito bom ver todos vocês aqui numa tarde de domingo, não é? Depois do almoço, um dia meio chuvoso, mas muito bom encontrar todos vocês aqui. Então vamos lá, oficialmente, vamos dando as boas-vindas a todos em nome da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo. Sejam todos muito bem-vindos para esse evento, que é a 26ª Semana Espírita de São Bernardo do Campo. A Semana Espírita de São Bernardo do Campo, que se inicia hoje, ela irá até o dia 9/11, aqui, todos os dias, nas dependências do Grupo de Fraternidade Espírita João Ramalho. De antemão, nós agradecemos aos dirigentes, agradecemos a toda a equipe de trabalhadores dessa casa por nos acolher carinhosamente para esse evento tão importante para o movimento espírita. Pedimos também que todos ajudem na divulgação deste evento. Temos aí os links, as mídias. Pedimos a participação e a colaboração para que possamos divulgar esse evento e fortalecer o nosso movimento espírita em São Bernardo e onde mais ele puder chegar. Para esse ano, a temática da Semana Espírita é Espiritualidade e a Iluminação do Ser. O objetivo da Semana Espírita é unir e fortalecer as casas espíritas da região, bem como trazer o conhecimento no meio espírita e não espírita, e principalmente levar lenitivo, esclarecimento a todos. É uma oportunidade de confraternização e fortalecimento de laços de amizade e fraternidade. Um pouco mais harmonizados com essas lindas canções que tocam as nossas fibras, nós vamos receber aqui com muito carinho para a palavra a nossa presidente da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo, a Cristina Genovese. Seja bem-vinda, Cristina. Boa tarde a todos, que sejamos todos bem-vindos a essa casa de oração que nos recebe sempre com muito amor e muito carinho. Reforço aqui, o objetivo é estarmos juntos e juntos na seara do Cristo e aproveitarmos estes momentos para ampliarmos os nossos laços de amizade, de fraternidade, buscarmos um pouco mais do entendimento da doutrina espírita. Muitas instituições espíritas estarão presentes nesta Semana Espírita, neste trabalho de luz, de amor. E cada casa, cada trabalhador buscou realizar as atividades com o que tem de melhor. E isso é que importa para o Cristo, para mostrarmos o que temos de melhor. E todo esse trabalho oferecendo sempre o melhor. Mas o que é o nosso melhor? O nosso melhor não significa perfeição, porque não somos perfeitos. Mas significa que cada detalhe destes encontros, desta Semana Espírita, foi preparado por trabalhadores muito dedicados, muito amorosos e muito fraternos. Tem muito amor envolvido em cada detalhe. E todo trabalho para o Cristo tem importância. Vou repetir. Todo trabalho para o Cristo tem importância. Não importa qual é o trabalho. E hoje, enquanto nós vamos nos deleitar aqui da nossa roda de conversa, nós vamos ter a equipe do Centro Espírita Samaritano, que está ali ao lado,
onde eles vão fazer atividade de psicografia e pintura mediúnica. E que possamos todos aproveitar este momento da Semana Espírita, né, para a nossa confraternização e nos instruirmos. E gratidão a todos vocês que estão aqui presentes e todos os trabalhadores desta Semana Espírita, porque juntos, né, vamos fazer aí a diferença. E com certeza a espiritualidade de luz já está presente conosco. Um bom encontro para vocês. Obrigado, Cristina. Meus irmãos, hoje, como já foi pré-anunciado, nós teremos aqui uma roda de conversa que será composta por 3 convidados nossos que vão explorar o tema principal, já anunciado amplamente aí nas mídias, né, na Semana Espírita, que é espiritualidade e a iluminação do ser. Nós vamos anunciá-los, porém, antes nós vamos pedir uma divulgação aqui. Nessa casa, hoje ainda, às 19 horas, nós, aí numa palestra normal da casa, não pertence ao evento da Semana Espírita, nós vamos receber a psicóloga especialista em lutos e perdas, a Fernanda Rezende. Então, aqueles que desejarem, tiver aí um pouco mais de tempo, após o evento da Semana Espírita, se quiserem permanecer na casa, temos aí uma palestra bem interessante com a Fernanda Rezende. Então, vamos partir agora para o que mais interessa. Está todo mundo aí ansioso por ouvir aí os nossos convidados. Hoje nós teremos aqui a Isabel Vituso, teremos também a Dona Miltes e o Valteno Silva. Eles vão desenvolver o tema. Isabel, por favor. Fique à vontade. A Isabel, ela nasceu em berço espírita, ela é jornalista, ela é escritora e responsável pela editora espírita Correio Fraterno. E para aqueles que não sabem, a Isabel, se nós formos procurar lá no início da formação dessa casa, nós vamos achar vestígios da Isabel por ali. Nós vamos receber também a Dona Miltes Bona. Por favor, Dona Miltes. A Dona Miltes, desde pequenininha, ela participava de aulas de moral cristã. Ela teve oportunidade de vivenciar com alegria todas as tarefas criadas no decorrer do tempo. Ela revezava nos cargos de diretoria até formarem equipes de trabalho, visando o futuro. Participação ativa nos CELS, que é o Centro Espírita Obreiros do Senhor, e também da IAN, que é a Instituição Assistencial Meimei, com o lema Aprendendo Sempre a Amar e Servir. A Dona Miltes também, se nós formos consultar a primeira ata da diretoria dessa casa, lá em 1968, nós também vamos encontrar a participação da Dona Miltes lá. Finalmente, convidamos o Valteno. Por favor, Valteno. O Valteno, ele tem 38 anos em atividades doutrinárias como evangelização, educação espírita, crianças, jovens, adultos. E ele frequenta o Centro Espírita Maria de Nazaré, aqui em São Bernardo do Campo, mas já frequentou casas espíritas no Rio e em São Paulo. Bom, a partir de agora, a palavra é com vocês. Vou deixar mais um. Boa tarde para todos.
Os 38 anos acabaram comigo aqui, gente. Não, mais ou menos assim não, mas a gente conheceu o Espiritismo com 12 anos, né? Então somos espírita desde jovenzinho. Mas nós queremos aqui, antes de passar para a Dona Mildes, eu não sei se vocês conhecem a história da Dona Mildes aqui, mas para a gente ela é uma inspiração de perseverança, de trabalho, né? E em especial com as crianças, que em particular, que nós amamos tanto. E eu me lembro uma vez, apertei o desligar. Eu me lembro, oi, sim? Foi? Foi. Eu me lembro uma vez que a gente ia fazer um trabalho de evangelização na IAN e eu tinha passado a madrugada imprimindo os crachás, imprimindo papéis e tal, e eu teria que fazer uma palestra naquele dia, e eu falei assim, puxa vida, eu fiquei tão preocupado em preparar o material que eu não sabia o que falar. A Dona Mildes, muito conectada com o mundo espiritual, ela me liga às 7 da manhã naquele dia e fala, meu filho, você tem que falar isso. Eu fui tomando nota. Isso foi engraçado porque a ligação dela com o plano maior e conectado aos trabalhos, né, e dando assim um pouco de luz para todos nós. Então nós apresentamos aqui a Dona Mildes, essa realmente pessoa maravilhosa que tem nos inspirado muito a perseverar na tarefa. Então nós vamos passar e nós vamos deixar para ela aqui uma primeira tarefa aqui para nos ajudar, para que ela discurse um pouquinho sobre a visão dela sobre esse tema, né? O Espiritismo, né? E a iluminação do ser. Somente um minutinho antes da palavra da Dona Mildes, nós vamos convidar a Estela para subir aqui conosco. Ela vai fazer a prece inicial. Tá bom. E? Que a paz, então, do nosso Mestre Jesus esteja entre nós, alegrando este momento que nos foi dado para nos reunir em seu nome, nesta casa que muito amigavelmente nos recebe, para que unidos nós possamos chegar até o Pai, pedindo as suas bênçãos de amor, de luz, de entendimento, para os propósitos dessa semana, que é nos instruirmos, mas também doarmos o que há de melhor em nós, em nosso coração, em nossos pensamentos, a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, a todo o nosso universo, contribuindo para todos os reinos, mineral, vegetal, animal, agradecendo de antemão a cada um deles todos os benefícios que nos colocam para que nós possamos ter as nossas jornadas feitas com muito amor, com muita dedicação, apesar das nossas falhas, das nossas dificuldades, nós possamos alcançar os objetivos a que nos propusemos ao reencarnarmos neste planeta, que também com muito carinho nos abriga e nos abrigou há tantos séculos. A nossa gratidão a toda a espiritualidade que nos aceita, ao nosso Pai que sempre acredita em cada um de nós, ao nos dar a chance de sempre recomeçar, de sempre contribuir com o cadinho do nosso amor, do nosso trabalho, colocando em nós, ainda que em momentos tantos nós nos desacreditamos, eles nos presenteiam com a esperança de que nós podemos cada vez mais.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas à medida em que nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana a todos nós. Muito obrigado. Agora sim, meus irmãos, a palavra é de vocês. Boa tarde. Boa tarde mesmo. Boa tarde. Isso é vibração. Vibração que mostra alegria. Se cada um que aqui está puder expressar as dificuldades enfrentadas para chegar aqui. Vocês já imaginaram quantas corações sorridentes, corações trazendo tristeza na alma, corações buscando caminhos, corações duvidosos. Será que a doutrina espírita vai me direcionar para a solução dos meus problemas? E a espiritualidade? Será que é verdadeira? Será que vão solucionar os meus problemas? E os corações que já foram tocados pela centelhazinha da fé que todos nós temos embrionária no coração. Estes corações já entenderam a responsabilidade de ser espírita. Jogo estes questionamentos para cada um poder fazer neste momento aqui uma análise para entender que a doutrina espírita, como consolador prometido por Jesus, nas anotações de João, capítulo 14, do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos coloca, e João nos lembra, que eu enviarei o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que irá falar tudo aquilo que eu disse que não foi bem entendido, porque nem todos têm condições de entender a mensagem. E cada um de nós que aqui está quer do Espiritismo um milagre, sem fazer a nossa parte. Esta reflexão nós temos necessidade de fazer. A espiritualidade
tenho um amor especial por cada um que aqui está. A minha emoção transborda ao adentrar aqui em Terrude, Orlando, José Kleber, nos recepcionando. Outros auscultando, cada um que está aqui, a dor, a entrega do ente querido, e a espiritualidade nos responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E nas anotações de João, capítulo 10, versículo 10, ainda as palavras de Jesus: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Já pensaram nisto? Já estão trabalhando no sentido de ter esta vida em abundância? As pregações que ouvimos do Evangelho não é para os outros, é para a gente mesmo. Feliz daquela criatura que descobre a alegria de servir, atendendo o convite de Jesus. Somos eternos aprendizes, e a espiritualidade busca mãos que renunciem o conforto, que vençam a chuva, que deixa novelinha, que possa planejar a vida para descobrir que nós somos espíritos numa jornada material para nossa elevação. Só que esta elevação não vem de graça. Tem que começar aqui dentro. Avisa o tempo, viu? Porque quando a gente começa a falar esse vento, de forma que o tema que eu coloco para vocês e que é lindíssimo, porque esta semana temos oradores que vão nos deleitar. Sinto muito não poder estar aqui, mas eu pretendo ouvir as gravações. Tenham certeza de que cada um de nós, além do anjo guardião, nós temos o espírito protetor, o espírito familiar, que estão nos dando todo o apoio. Mas para isso, o que é necessário? Coração aberto, mente vigilante, porque a espiritualidade maior que está nos amparando também está cuidando do nosso passado, onde
muito nós deixamos de realizar. E os obsessores nos observam. Não são apenas aqueles que a gente vai nas reuniões, escuta comunicar. Eu costumo dizer assim: meus adoráveis obsessores, minhas filhas falam: mamãe, pelo amor de Deus, a senhora me assusta. Não são adoráveis. Eu digo, são adoráveis, sim. Sabe por quê? Eles me ajudam a vigiar meus pensamentos, minha atitude, minha vontade. E nós temos para modificação interior, para sentir a espiritualidade amiga nos auxiliando, uma escala para observar vontade, pensamento, ideias, atitudes. A nossa vontade, Ivone nos diz que é um motorzinho para fazer funcionar o pensamento. E o pensamento elaborado elabora ideias. Estas ideias ministram atitudes. Não adianta falar de amor na tribuna, não adianta dar tantos passes por dia nas reuniões que a gente está, não adianta apenas servir no campo da caridade, mas se não vivenciar a lei de amor, e nós somos observados 24 horas no dia, vocês já imaginaram? E todos nós somos médiuns. Nem todos têm a mesma predisposição orgânica para determinado tipo de mediunidade. Mas a sintonia é direta. Espiritualidade, nós logo imaginamos nos locais maravilhosos citados pelo nosso querido André Luiz. Mas nós temos também aqueles espíritos lá de antigamente que estavam nas furnas e que tiveram a grande chance de serem liberados para o aprendizado. E eles nos observam. Godos, visigodos, todos aqueles que muitas vezes nós vemos nos jovens desequilibrados, as atitudes do passado. Ódio, inveja, ciúmes, levando à destruição. Estas entidades nos observam no trânsito, nos observam no relacionamento conjugal, nos observam se nós falamos na casa espírita em amor e lá em casa nós maltratamos os queridos.
Será que ao colocar a mão na cabeça para transmitir as vibrações que descem do alto, será que nós estamos colocando amor? Ou estamos fazendo automaticamente? Ou estamos observando a criatura, que roupa ela está, que jeito que ela veio? A espiritualidade necessita da nossa transformação. E o Espiritismo tem como um grande objetivo a iluminação do ser. E o que é iluminar, iluminação? O verbo alumiar, verbo transitivo, ele está dando uma porção de conotação, mas eu coloco uma: nós só conseguiremos iluminar se nós nos iluminarmos primeiro. Perceberam? E na condição de médiuns que todos somos, nós entramos em sintonia, de acordo com a nossa vontade. O pensamento escolhido, as ideias que nós relacionamos e as atitudes do dia a dia. Vocês perceberam a nossa responsabilidade? Gente, nós temos uma doutrina maravilhosa. Nos explica de onde eu vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui. Se nós falharmos, nós vamos chorar muito, porque há muitas criaturas que imaginam, de acordo com a visão doutrinária, que morreu, vai dormir o sono eterno. E o pior, que eles ficam durante muito tempo como se estivessem imunizados, como múmias, porque trabalharam esta ideia. Mas os espíritos amigos, que com tanto carinho buscam parceria, eles estão buscando mãos para ajudar a iluminar consciências, mas não apenas na pregação, não apenas no gesto, mas na transformação interior, em primeiro lugar. Porque não adianta cobrar o tempo que se dedica na casa espírita, achando que nós temos que ter devolutiva dos amigos espirituais. Nós é que temos que ter devolutiva no exemplo dentro do nosso lar. Sabe, meus irmãos, muitos corações vão trazer coisas lindas, mas preparei, mas eu pedi para a espiritualidade o lembrete daquilo que nós mais estamos precisando. Quando eu entrei aqui, eu me admirei com toda a estrutura, com alegria
dos nossos queridos Ruth, como aquele coração bondoso, professora, inspirada, Orlando. Nós começamos com eles num porão, só que assim como a casa cresceu materialmente, ela precisa de mãos que trabalhem, sem cobrar dos outros, mas fazendo a sua parte. Aí começa a iluminação interior do trabalhador. É muito carinho que a gente tem por ela, né? Muito bom. Então, pegando um pouco parte do que a dona Milde falou, antes de passar para a pergunta para a Isabel, né? E ela falou bastante da coisa da gente trazer a mensagem primeiro para a gente, né? Eu me lembro do Evangelho no Lar, quando a gente abre as passagens ao acaso, né? E aí vem a passagem de paciência. Aí um aponta para o outro, essa passagem veio para o fulano, né? Mas na verdade veio para todos nós, né? Então acho que o que a gente extrai assim, de muito bom é esse estímulo a gente realmente olhar para si, né? Ao invés de ficar apontando o dedo, porque todos estamos com problemas, mas eu acho que a gente tem que cuidar primeiro, né, da nossa renovação. Mas então eu vou passar aqui para a Isabel, fazer mais uma pergunta aqui para a dona Mildes, para prosseguir essa conversa. Primeiro, boa tarde, né? É muito gostoso estar aqui na casa. Falando rapidamente, já sou bastante, comecei os meus passos aí de infância aqui junto à dona Ruth e seu Orlando, na garagem lá da casa deles, que papai e mamãe iam, né, um grupo pequeno, então a gente fica muito feliz, alguns rostinhos eu reconheço, porque também morei fora, então me desvinculei de São Bernardo, enfim, está sendo um grande presente estar aqui. E o presente maior é assim, a facilidade que a gente tem como uma pessoa a tirar algum conteúdo da dona Mildes, porque além de todo o conhecimento e espiritualidade, a espiritualidade deu uma cancha enorme para ela. Já foi intuindo toda a ideia que a gente tinha de que ela conversasse a respeito do tema, trouxesse, né, Walter? Então agora a gente já vai procurando os outros caminhos para poder trazer alguma coisa a mais. É uma delícia estar aqui com ela, dona Mildes. Eu queria perguntar para a senhora comentou diversos aspectos da contribuição que a doutrina espírita dá para cada um de nós, no sentido da nossa evolução como ser. Mas eu queria que no momento agora a senhora comentasse no fator de educação. Qual que é o papel da doutrina espírita para nós, no sentido da nossa evolução, como um educador das nossas vidas? Eu sei que a senhora passou rapidinho, mas vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. A educação, eu tive alegria de estar trabalhando quase 30 anos na escola pública como professora e 42 anos na instituição assistencial Bebê, acompanhando o bebê até os 17 anos e 11 meses. E Meimei é um anjo bom. Se vocês soubessem o carinho que ela tem para com todos aqueles que se dedicam na tarefa junto à família, junto à criança e junto ao jovem, com muita dedicação desde a fundação da nossa creche Meimei. Semanalmente ela escrevia, mandava mensagem, mas nunca falou, faz isso,
Então ela dizia: educação com Deus. E nós sabemos que a tarefa do Espiritismo não é conseguir prosélitos, mas sim colocar a filiação com Deus. Com muito carinho, o que mais eu trabalhava na sala de aula, no primeiro dia, era a reunião dos pais, onde eu procurava conhecê-los e dizer da grande busca da educação com Deus, que era essa proposta da nossa querida Bebê, lembrando o respeito para com todas as religiões. E aí, quando a gente não faltava um pai na reunião mensal, e eu combinava com eles, eles assinavam um ponto. E naquela alegria de buscar Deus, eu combinei com eles, eles autorizariam, e eu fiz isso, a minha profissão toda, que a criança, cada dia, uma criança falasse com o Papai do Céu, no início da aula. Na prece, que também eu consegui com o apoio da direção da escola, a nossa solenidade cívica, toda semana, cantando o hino nacional, nós fazíamos questão, porque uma das coisas que a gente procurou fazer com as crianças é entender que eles podiam mudar muita coisa. E nós criamos a Prefeitura Mirim, com direito a entender o que seria uma forma deles colaborarem, e com eleição e tudo. E para isso eu trazia o responsável pelo controle da região, ele vinha fazer palestra com as crianças. E adorava, e saía para 2 anos o prefeitinho ou prefeitinha e o secretariado, e todas as crianças tinham tarefa, o secretário do meio ambiente, todas as secretarias, e a educação com Deus. Hino nacional, hino à bandeira, solenidade de acordo com o calendário, sempre uma criança orando, do jeitinho dele, pegar o microfone e orar. E todos, 200, 300 crianças, de pé, mão no coração, e sem um barulho, um respeito enorme. E sendo isso todo dia na escola, educação com Deus. Desculpa, eu devo usar. Antes de passar para o Valteno, só um comentário, né? Disciplina, valores, a presença do Pai, Deus, que possam determinadas religiões chamarem do que for, mas a força superior, criadora, acima de todos nós. A importância disso nas nossas vidas. Né? A espiritualidade presente na Semana do Livro, com Monteiro Lobato, que a gente trabalhava muito,
Monteiro Lobato estava na sala de aula. Gente, a espiritualidade inspira. Ainda quando eu vinha com os queridos companheiros, conversava com a professora, falando sobre esta educação, a gente nem ia imaginar que você ia perguntar, né? Então, a criança, ela guarda direcionamento. A criança sofre. A criança se desespera, porque muitas vezes o que ela está nos olhando, mas não está enxergando, porque na cabecinha dela, ela tem retrospectiva da briga dos pais dentro de casa, dos xingamentos. Como aquela criança vai aprender? Ela vai brigar, vai socar o colega. A educação com Deus, se vocês pegarem, entrem em contato com o canal Céus, onde estão gravadas as mensagens semanais que Meimei nos traz. Devido à minha voz, um coração querido que está gravando todas as mensagens, Meimei suplica educação com Deus. E olha, eu me debati, participava de tudo que era congresso, tive chance de aprender nesse setor para ver, aprender para colocar em prática no dia a dia, mas foram excelentes os resultados. Foi possível pegar a criança, creche, educação infantil, depois conseguimos implantar a educação elementar até o 5º ano, a educação profissionalizante e a seleção das crianças como adolescente aprendiz do Banco do Brasil. E quantos, pena que não tinha vaga para todo mundo, eles saíam do Banco do Brasil, registrados na carteira, ganhando bem com todos os benefícios e até com a indicação de trabalhos na região. A educação com Deus é possível. Um pouquinho de água. Muito bem. Para a gente entrar na semana com esse tema bem claro, né? Nós vamos falar um pouquinho a espiritualidade e a iluminação do ser, e eu vou pedir depois para a Isabel falar um pouquinho, para a dona Miltes, até que a gente depois abra perguntas para o grupo. Quando a gente pensa nessa palavra, como é que eu ilumino a nós mesmos? Como é que a gente se ilumina? Como é que a gente faz isso? Então, existem 2 sentidos que a gente discutiu aqui. Um sentido figurado é que o conhecimento é luz. Então, se a pessoa, por exemplo, uma pessoa que não está alfabetizada, né? Aí já viram pessoas às vezes mais velhas, né? Eu tinha uma tia que não era alfabetizada. Então, em um determinado momento, quando ela se alfabetizou, ela viu um mundo diferente, abriu, né? Como se iluminasse para ela o mundo. Então, o conhecimento, ele ilumina. Quando a gente vem aqui para a Casa Espírita e tem os cursos, o estudo da doutrina, é luz que vem na nossa mente. É um sentido figurado. E existe um outro sentido, o sentido literal que a doutrina espírita nos ensina. Quando eu faço a transformação, aquilo tudo que a dona Mildes falou, que a gente faz a mudança dentro da gente, por exemplo, eu sou uma pessoa irritada, sou uma pessoa agressiva, sou uma pessoa
egoísta e de repente algo acontece em mim que eu fico mais calmo, mais sereno, é como se eu me iluminasse. E verdadeiramente a gente se ilumina, porque o corpo espiritual ele vai absorver aquelas virtudes que você está emitindo na sua alma, e aí você ilumina o seu corpo espiritual, né? Muito bem, então dentro disso a gente quer explorar esse assunto. Eu vou pedir para Isabel fazer os seus comentários sobre isso, depois para a dona Nilce, e eu vou falar também. Tá ótimo. Eu fico pensando sobre a questão do iluminar, enquanto o Valteno comentava, né? E cada um deve estar também já elaborando qual que é o significado da gente se iluminar. Levando especificamente na questão da nossa vivência com a doutrina, que recursos que a gente tem? Me vem à mente primeiro o estudo, as ações, né? O que vale o estudo sem as nossas ações, que nem a dona Nilce comentou, mas me veio também alguns recursos que no dia a dia, que no momento de lazer, do descanso, já li demais, não é momento, puxa vida, né? Também tem hora que a gente tem que parar para absorver, senão a gente lê muito conteúdo e a gente acaba até absorvendo pouco. Quais os recursos, Valteno, que me veio? Eu, como aquariana, já me vem aquela questão, puxa vida, uma boa música. Uma boa música, isso ajuda a gente também a se iluminar? Claro que sim. Por quê? Porque a arte, ela é o belo, ela também é uma manifestação que nos vincula ao Pai Criador. Lógico, uma boa arte, uma boa música, uma boa retratação do que seja a natureza, num quadro que a gente mentalize ou que a gente tenha a possibilidade de desfrutar num passeio. Tudo isso soma para que a gente possa encontrar o equilíbrio e que a gente esteja num terreno mais fértil para poder fazer germinar todas essas sementes que a gente encontra através dos exemplos, através do estudo, da troca de ideias, como a gente está fazendo aqui agora. A gente está falando, mas está tendo essa elaboração e quase aquela vontade de falar, tomara que tenha mesmo, ela se manifeste. Esse é o papel, esse é o nosso objetivo, é o nosso contato, a nossa troca com tudo que está à nossa volta e com o que a gente está se conectando. Tomara que seja cada vez mais e maior tempo do nosso dia com coisas positivas, que nos deixe equilibrados, principalmente as nossas virtudes, as nossas contenções daquilo que não é devido, a raiva, nossa, falta de paciência. Isso a gente tem exemplos aos montes. O que às vezes nos falta é lembrar quantas vezes no dia eu consegui realmente me superar e ficar bem. E então me vem essa parte do iluminar nesse aspecto. Tudo bem que ele falou depois ali nos dois aspectos. O primeiro, o aspecto mais direto da iluminação, os recursos que a gente tem, e o outro, a consequência desse iluminar no nosso espírito, no nosso perispírito absolutamente iluminado. Nós vamos chegar lá. A senhora quer comentar? Você falava e eu pensava aqui, a fé, que ela seja do tamanhinho do grão de mostarda. A fé, ela começa, é como se ela infiltrasse na gente, quando a gente sintoniza o anjo guardião. Ele nunca se afasta de nós, mas nós nos afastamos dele. Se falava, eu lembrava, eu dei aula no curso de adulto, naquela época a gente fazia pontos, né? E eram criaturas de um ambiente muito pobre, a sala cheia, eu com 18 anos, e eu trabalhava muito os valores éticos, morais, sem ir direto nos espirituais, com respeito a todos, né? E uma vez um garoto, já tinha os seus 18 anos, ele chega, Dona Mildes,
a senhora não sabe, fulano diz que hoje não vai passar, ele vai me dar uma bala de hortelã. Mas bala de hortelã, eu achei, não, dona Milde, não é o que a senhora está pensando, não, é bala de revólver. E ele está com o revólver embaixo da carteira. E aí eu falei, qual deles que é? Aí ele me deu o nome. Aí eu falei, Jesus, eu não sei o que eu faço, mas o Senhor vai me ajudar. Ele não pode dar a bala de hortelã para o outro, vai ser esta bala, não, né? Então eu chamei pelo nome e com muito carinho pedindo ao anjo guardião de todo mundo, né, que pudesse, eu falei, meu filho, ele era alto, né? Eu, jovenzinha, ele me diz assim, eu sei que fulano veio falar com a senhora, eu vim pronto, sim. Aí eu perguntei, meu filho, o que nós estamos fazendo aqui? O Papai do Céu mandou você para aprender e ele também. Será que você não poderia colaborar comigo e me dar isso que você falou para ele, que vai dar a bala de hortelã? Tá bem, ele falou assim. Quando ele falou assim, eu levei até um susto. Ele foi na carteira e me trouxe um trabuco desse tamanho assim. E aí eu falei, Jesus, obrigado, espiritualidade amiga, obrigado. Essa espiritualidade nos ama, ela está no nosso lar, na hora do Evangelho, quando nem que seja sozinha a criatura, ela para, segue as instruções de como fazer o estudo do Evangelho e sintoniza Jesus. A luz chega. Maria de Nazaré, a nossa querida mãezinha espiritual, quando nós suplicamos, a luz do olhar dela penetra a residência que aos poucos vai se transformando em lar. Esta luz, ela reparte com a humanidade terrena, porque muitos falam, como tem tantos milhões, bilhões, como que ela pode atender? Mas o amor é tão grande que a luz irradia. Sabe, aqueles palavrões que às vezes se solta em casa, quando se xinga, quando se bate cadeira, bate a tampa das panelas, vai formando miasmas fluídicos que ficam impregnados nas paredes. E na hora da prece, a prece de gratidão diária, quem lhes fala isso é porque já vivenciou. A educação com Deus começa com o exemplo dos pais. Eu falava para os meus filhos, o dia que vocês virem a mamãe falar um palavrão dentro de casa, aí eu vou dar direito de vocês. O exemplo é tudo. É isso que se tem que aprender desde pequenino. Quando estão grávidos o casal, a prece
no ventre materno, é um diálogo com o bebê em desenvolvimento. Para os meus netos, eu costumava cantar o Ursinho Pimpão. E a gente via ele se movimentar no ventre da mãe. E junto com aquela música, eu orava pedindo a proteção de Jesus. E quando ele nasceu, eu sempre curtia a dieta das minhas filhas, cuidando do bebê. Começava a chorar, eu cantava o Ursinho Pimpão. Na hora, a criança parava de chorar. Aí eu lembrava o caminho da espiritualidade envolvido. Uma parte, mas assim, eu acho que faz parte da iluminação você vê o positivo no outro, você vê o iluminado no outro, né? Porque assim, faz parte da educação, faz parte da nossa iluminação, você também levantar os aspectos positivos do outro. Porque se você também só entrar, né, na crítica acirrada, os aspectos negativos dele, você não chega. Não chega. Então, eu acredito que faça parte também da iluminação essa humildade que nós temos de olhar para o outro e reconhecer, apesar de todas as dificuldades, que há de belo nele, que há de produtivo, que há de contribuição, como a senhora mesmo começou a explanação da senhora, falando que a senhora agradece aos seus obsessores, porque eles são os nossos educadores. Então, poder agradecer também, né, essa parte, ver do outro essa parte positiva. Eu acho que faz parte dessa parte nossa. É condição, como disse Nicoanon, de valorizar. Quando eu imagino como aquele jovem me entregou o revólver e também na Câmara de Passe, um senhor tinha vindo armado com uma faca para pegar a esposa na saída. Veja, situações que aí, ao avisar, a gente começa a trabalhar. Meu irmão, você tem tanto para dar de você. Como falei para aquele jovem, você tem sido um excelente aluno, é um dos melhores da classe. Por favor, me dê a arma. Veja, tudo tem que ser de acordo com o momento. Quantas vezes eu me surpreendi na campanha alta de Souza, quando a turminha veio contar: Dona Mildes, o que aconteceu? Nós somos uma casa, não queriam atender a porta. E nós insistimos, e um do grupo disse: vamos orar pedindo proteção. Oraram, voltaram a bater, saiu um homem muito nervoso. O que vocês querem? Nós queremos que o Senhor aceite esta mensagem em nome de Jesus. O homem abaixou a cabeça, pegou a mensagem e disse assim: meu Deus, vocês salvaram a vida na minha esposa. Eu estava brigando com ela e tinha decidido acabar com a vida dela. Veja, a proteção da espiritualidade que em cada lar existe. Agora, o importante
pelo menos um do grupo familiar manter esta sintonia. É algo maravilhoso, porque a espiritualidade não está distante. A Terra é um planeta ainda de lágrimas, mas vamos entrar na grande transição para o mundo regenerador. Mas para que aconteça, somente o amor encontrará caminho com Jesus. Desculpa, Padre. Não, tá ótimo. E gostei bastante da intervenção da Estela, explorando um pouco o que ela trouxe, né? Porque na nossa vivência, convivência no lar, com as crianças, com os jovens, ou entre os casais, muitas vezes, pelo desgaste da rotina, a gente se habitua muito a pontuar as coisas que não estão bem, né? E esquece de falar aquilo que o nosso companheiro, que a nossa companheira, que o nosso filho, que a nossa filha faz de bom. E a pessoa, muitas vezes, né, se sente, você ouve expressões, me sinto um lixo, me sinto isso. E quem sabe não somos nós que estamos colocando isso na mente desses nossos companheiros, que a gente, a princípio, ama muito, mas que a nossa falta de habilidade em conviver não nos permite enxergar as coisas boas. Então, a gente entende que podemos contribuir com a iluminação dos outros, mostrando para eles a parte boa deles, que eles estão fazendo, para que eles façam melhor cada vez mais, né? Eu achei esse ponto muito bom que a Estela trouxe. E voltando no tema da mãe, e que a dona Mildes trouxe, e do amor, a gente, porque tem que estar claro para a gente o que é iluminar. E a coisa não é uma coisa superficial, é uma coisa verdadeira e profunda. Quando a gente fala de amar, de amor, muitas vezes a gente entende que é aquele amor que você faz só o bilhetinho, faz o carinho. Às vezes o amor, ele é sacrifício, ele é renúncia, ele é silenciar quando o outro fala o que não deve, e é sofrer junto, né? A gente vê hoje a sociedade de uma forma importante, fazendo a proteção das pessoas, buscando o bem-estar das pessoas, né? Nos consultórios de psicologia, a gente sempre procura o bem-estar. Isso é importante, mas a gente não pode esquecer, nos valores cristãos estão a renúncia. E o Cristo, quando ele vai se despedir da terra, ele deixa um mandamento. Ele diz: olha, um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E aí ele completa: e não há amor maior do que esse, o de dar a vida pelos seus amigos. Então, o amor que o Cristo ensinou para a gente foi o amor de doação total. Aí fala: mas isso não está certo, doação total. Vejamos o exemplo das mães. Se a mãe tem um pedaço de bife para ela e para o filho, quem vai comer aquele pedaço de bife? É o filho. Isso é renúncia. O amor de mãe é o exemplo, porque às vezes a sociedade de hoje não está promovendo o amor de verdade, está promovendo um amor superficial, mas o amor de verdade é aquele de mãe, que dá a vida pelo seu filho, igual ao amor do Cristo, que dará a vida pelos seus amigos. Isso ilumina, isso traz luz de verdade. O resto é a gente achar que está vivendo filosoficamente no amor, mas na verdade a gente está passando superficialmente, né? Então a gente trouxe essa abordagem para refletir um pouco mais profundamente. E agora, não sei se a gente ainda tem um tempinho, mas eu queria abrir para as perguntas. Ainda bem que a Estela já fez uma pergunta aqui, mas a gente quer mais. E aí pedir ajuda para a Elaine. Pode perguntar à vontade, gente. A dona Mildes vai responder qualquer pergunta. Eu tenho 2 da retaguarda aqui, ó. Alguém?
chamar a Estela de novo. O pessoal está com vergonha. Está todo mundo iluminado, não é, gente? Ninguém tem dúvida sobre isso. Faz a pergunta. Espera só um minutinho. Seu Maurício? É? Eu não sei onde ele está, mas eu conheci a voz dele. Aí, Loteno, eu penso o seguinte: pegar uma criança, igual a dona Mitz falou aí, na escola, né? E ensinar a orar, ensinar a conversar com Jesus, eu acho muito fácil. O difícil é fazer com que os pais aceitem, porque muitos pais, muitas vezes, eles falam o seguinte: olha, eu mandei a criança lá para a escola, mandei meu filho para a escola, né? Então o professor, ele ganha para isso, ele tem que ensinar meus filhos, ele tem que dar a educação, mas ele esquece que na casa dele, ele é o exemplo. Se ele é o exemplo, então ele tem que aprender, ele tem que aceitar. E muitas vezes esse adulto, né, os pais, por exemplo, passam o tempo todo ocupado com o trabalho, né, e outros afazeres, e simplesmente eles colocam toda a responsabilidade nos professores. Mas essa é a parte mais difícil, não é verdade? Você, por exemplo, lá no Maria de Nazaré, trabalha com os pais. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso daí. Como chegar nesses pais? Combinados. A gente faz combinado com os pais, como a gente faz com as crianças. Combinados. Aqueles pais mais difíceis, muitas vezes, são aqueles que estão passando fome em casa, que têm problemas gravíssimos. Eu costumava ver a criança que faltava muito, eu procurava ir fazer uma visita no lar. Ou quando alguém estava doente, a gente fazia um grupinho, que eu sempre trabalhei em grupos na sala de aula, para fazer uma visita fraterna, trabalhando estes combinados para que cada um sentisse a dor do outro. E a gente percebeu que muitos pais estavam em situação dolorosa, como também nós encontramos mães que tivemos que tomar providência de encaminhar a criança para as aldeias, onde pudesse ter ali todo o apoio até que a mãezinha reerguesse por causa do álcool e das drogas. Então, às vezes, a falta de meios, a doença, a dependência física, psíquica e espiritual é muito doloroso. E o que a gente, em todos estes anos que a gente trabalhou com muita alegria, eu faria tudo de novo, trabalhar a educação com Deus. Havia crianças que não estavam vindo mais na escola porque estavam em desequilíbrio e era perturbação. Ao visitar a criança que seria internada, foi possível encaminhar melhor para uma assistência médica e assistência espiritual, porque era um processo obsessivo. É tão delicado o problema da perturbação espiritual que quantas e quantas vezes nós, tarefeiros, ainda a gente não se perguntou: e se eu morrer agora?
Como será eu na espiritualidade? Porque a espiritualidade, está aqui do meu lado. Tem espíritos bons e tem espíritos que não têm conhecimento. Muitos foram trazidos aqui para ouvir o que nós iríamos conversar, as preces, todo esse envolvimento carinhoso. Da mesma forma que vocês estarão conhecendo muitos casos e causos esta semana, nós temos entidades que fazem blocos para atuar no trânsito. Leiam o livro da nossa querida Ivone, Devassando o Invisível. Ela relata as orientações que ela teve em loco, fazendo uma visita no Rio de Janeiro, durante o sono do corpo físico, e ela descreve o que estava acontecendo no bar. Hordas de espíritos viciosos, perturbadores, que ficam nos faróis incitando desequilíbrio aos motoristas. É onde saem brigas, saem até mortes. E ela ficou tão agitada, ela relata ali, que ela alerta na condição de médiuns. Todos nós podemos colaborar, mas é preciso um preparo especial, porque senão, em vez de ajudar, nós é que somos aqueles atingidos. E as entidades revoltadas, quando a viram tentando colaborar, inspirar, vieram vibratoriamente agredindo-a e fizeram com que ela sentisse como se o braço dela estivesse quebrado. E ela demorou mais de uma semana para voltar do normal. Então, nós achamos a espiritualidade maior é a que nos ilumina. Mas existem aqueles que nos observam, os amigos, entre aspas, do passado, que não se conformam do esforço que estamos fazendo para a gente melhorar. Você quer comentar alguma coisa? Quer comentar? Tá. Tem pergunta aqui. Passa para ele, passa. Boa tarde. A minha pergunta é sobre educação. Por quê? Educação é tudo, né? Vocês já falaram. E Jesus mesmo disse: educai as crianças e não precisarás punir os homens. E eu tenho muita preocupação com a educação das crianças, no sentido delas se transformarem amanhã em seres adultos que vão reger o mundo, a vida e o lar. Qual é a minha maior preocupação? É educar essa criança para que ela se torne amanhã um ser que ame sem a necessidade de ser preenchido. Porque o amor hoje é assim: eu quero que alguém me ame e me faça tudo, me dê tudo, tudo. Eu quero ser feliz, eu quero, e nunca eu vou dar. Então, a nossa responsabilidade em educar essa criança, não é educar essa criança. Eu estou fazendo uma pergunta e ao mesmo tempo eu estou me colocando na situação. Eu como educadora do mundo, que todos nós somos. Essa criança tem que receber uma educação. E aí a gente vai imaginar, eu queria que a senhora me ajudasse nesse sentido, porque eu sou educadora. Ensinar essa criança que o amor não é
um conto de fadas, que o amor não é do príncipe e da princesa, não é da mulher linda e maravilhosa e nem do homem perfeito, mas o amor é renúncia. Desculpa, que amar é amar o outro quando ele não nos ama. Como fazer isso para uma criança, não para nós adultos, mas para uma criança? Desculpa. Meimei, ela diz que a palavra amor, o A, atenção, o M, mansidão, o ordem, organização, e o R, renúncia. Essa renúncia aos nossos caprichos, há uma porção de coisas. Para a criança teimosa, e agora nós temos as crianças que têm uma inteligência extraordinária. Nós temos as provas da reencarnação, temos comprovação científica. Dr. Ian Stevenson, que já desencarnou há 3 anos da Universidade de Virgínia, juntamente com o Dr. Banerjee, o indiano, eles provaram cientificamente a reencarnação. Estas crianças difíceis são espíritos necessitados deste amor, com essa definição que Meimei nos diz. E eles são tão difíceis, eles saem pela tangente com 2 aninhos, Agora, o que acontece? A doutrina espírita nos dá uma orientação que a espiritualidade transmite. Se não dá para conversar na hora, se a gente estiver brava, não vai adiantar. Se vai deixar fazer a teimosia, tem que ser firme. Não é não. A minha mãezinha tinha um chicote lá na despensa. Não pode fazer isso. Então, o que a gente faz? Amor, quando a criança adormece, eu costumava fazer assim com meus filhos. A gente sempre orou com eles antes de dormir. E aquele que estava teimoso, quando ele adormecia, coloca a mão na cabeça, pede a proteção de Jesus, do anjo da guarda, e fala com ele, espírito. Dá um resultado extraordinário. Mas a gente fica pensando também, né, que a criança pequena, ela não consegue renunciar, né? Não está nem no desenvolvimento mental dela, né? Então, mas ela vai ver a renúncia dos pais, vai ver a renúncia do evangelizador, né? Então, os evangelizadores vão ser o exemplo naquilo, não no que ele está ensinando só na doutrina, mas pelo que ele vai viver. E a criança, o jovem, vão absorver isso. A gente fica pensando que antigamente nós cantávamos aquela música do Francisco de Assis, né? Que eu procure mais amar do que ser amado, compreender do que ser compreendido, né? Perdoar do que ser perdoado. Essa letra é muito necessária hoje, porque até no meio espírita a gente está dizendo por aí que tem que se amar primeiro, e não é isso que está no Evangelho. O Evangelho diz com muita clareza, né? Que a gente ama primeiro a Deus e depois ao próximo, antes de nós mesmos. Isso é a renúncia. E quando Cristo deixa o ensinamento, ele deixa já corrigindo um problema do futuro. Eu repito o que ele falou, né? Que um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E não há amor maior do que esse, o de dar a vida pelos seus amigos. Então, indo na direção que a nossa irmã trouxe,
Acho que quando nós mesmos, da doutrina, realmente incorporarmos esses valores, acho que as crianças e os jovens vão incorporar também. O problema é que, enquanto a gente não exemplifica, eles não vão aprender, né? A gente precisa exemplificar. Muito bem, eu acho que já chegou no fim, né, da nossa conversa aqui. Foi muito gostoso, muito bom. Não sei se a Isabel quer dar uma palavra aqui de despedida, depois a dona Mildes. Só rapidinho complementando essa questão, né, da educação, que é muito sério, que acho que não só ela, todos nós temos vivido muito esse momento, né? Deste momento que, se Deus quiser, é temporário, só que o temporário pode ser aí 200 anos, né? Jesus já nos avisava, Kardec trouxe o aviso, olha, quase 200 anos e a gente ainda está vivendo em plena entrada da regeneração. Nós vivemos um mundo ainda muito voltado ao material, né? A preocupação dela, as crianças sendo sempre muito supridas nas suas vontades, e tudo isso fica no contraponto do que o Valteno traz para nós, a verdadeira mensagem de amor, do dar sem pedir nada em troca. Me lembro, por seu Orlando, Dona Ruth, tantos desbravadores do Espiritismo, pessoas trabalhadoras na sua profissão, sem tempo, com muitos filhos, sem dinheiro. Essa equipe toda dos pioneiros aqui e no resto do Brasil, vou falar em questão de movimento espírita, fora teve, mas é muito menor, né? O quanto eles tinham a certeza, não é, Dona Mildes, que ia dar conta. Ia dar conta. Isso é a fé inabalável. Né? Com que recurso a gente se vira? É sucata que busca, pede nas indústrias automobilísticas qualquer retalho que a gente faz alguma coisa, faz colchãozinho para as crianças que estão chegando, pega a flanela que cobre a parte de baixo do estofamento do carro que sobrava, tiravam aquela flanela que fazia o forro para fazer o enxovalzinho do bebê, se virava, era uma criatividade, deram conta. Então acho que muitas vezes a gente está vivendo num momento suspense, tomara que demore menos do que a gente imagina, que é da facilidade. A gente esquece que a gente reencarnou com o objetivo da gente se melhorar. E a gente se burila, a pedra, ela aparece o brilho quando ela tem o atrito. Só que a gente sofre muito, e a criança vem às vezes vivendo um momento muito suprida das necessidades de a luta, de se esforçar para conseguir. É meio angustiante, né? Ainda bem que a gente tem todo esse aparato que a Dona Mildes comentou conosco hoje, a gente sabe da questão da fé, do estudo, da certeza. A gente não é duvidar, nós temos certeza que este momento vai passar, mas através do nosso esforço. Jesus não disse nada que seria muita facilidade, disse que assim como ele, né, seríamos aí perseverantes no nosso esforço. Mas é isso, eu queria agradecer muito, já despedido por conta do tempo, né, Cris? A alegria de estar aqui, o convite da USE, e esse momento tão especial com vocês. Muito obrigada. Dificuldade todos têm, todos. Lembrava que para atender as famílias, a gente saía da escola, passava em 13 padarias pedindo o pão amanhecido para as 2 horas entregar para elas. Então, tudo vem ao seu tempo. E só eu peço uma coisa: não pensemos que é fácil a nossa adaptação no plano espiritual. É muito triste chegar numa reunião, um coração que a gente amou na tarefa abençoada, chegar e mentalmente o meu coração dizer: mas que alegria nos visitando, traga para nós como que é o plano espiritual. Gente, a entidade se desequilibrou de um jeito, apesar
de 3 anos que havia partido, ela não tinha se situado que estava em condição de espírito. A espiritualidade socorreu e incorporou a entidade num médium de desobsessão. Não é fácil. Podemos ter a teoria, falar bonito, mas se não vivenciar aquilo que se prega, nós estaremos passando por provas dolorosas. Que Deus nos abençoe. Mas lembre-se que Jesus nos mostra caminhos, é só seguir. Ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância, aqui e no além. Bom, eu só queria agradecer, muita alegria estar aqui no João Ramalho. Desde ontem nós estávamos fazendo as ligações, né? A Isabel começou a contar coisas lá no Projeto Santo Espírito e eu nem estava entendendo. E hoje, quando eu cheguei aqui, uma companheira nossa, a Estela, do Maria de Nazaré, falando das ligações que a nossa casa, Maria de Nazaré, tem com o João Ramalho. É uma grande família que a gente vai vendo, né? O que não foi planejado no plano espiritual para o nosso trabalho aqui em São Bernardo do Campo. Então, muita alegria. A casa que nos recebeu com carinho, a todas as equipes, a equipe aqui da pictografia, todas as equipes do passe e todos os que colaboraram para o dia de hoje começar, as nossas amigas queridas. Vou passar então a palavra para o nosso querido Emerson. Muito bom, muito obrigado. A gente queria agradecer imensamente ao trio por esses momentos descontraídos, alegres, fluidos, mas de profundas reflexões. Nos dá a oportunidade, de uma maneira leve, de uma maneira fluida, mas nos propõe reflexões profundas sobre espiritualidade e iluminação do ser. Antes da retirada de vocês, nós gostaríamos de presenteá-los com uma pequena lembrança. Uma pintura mediúnica, tá? Carinhosamente. E este daqui, a nossa querida Isabel, do Correio Fraterno, fez uma doação para que a gente presenteasse os palestrantes, tá? Esse daqui, gentileza aí do Correio Fraterno, tá bom? Acho que não. Aí agradece a nossa querida Isabel. Muito bem, nós queríamos informar que durante esses momentos de reflexões estavam havendo aqui do lado trabalhos mediúnicos. Aqueles que quiserem poderão depois passar ali na mesa, que tem uns cartões, que é um presente da espiritualidade para vocês. E também foram pintados aqui hoje 2 azulejos. 6 azulejos. Mas hoje serão entregues 2, é isso? Dá para levar para casa. Então tudo bem. Hoje o João Ramalho vai receber um azulejo. Vem, Irene, receber em nome do João Ramalho. Me dá a mão. Então, receba com carinho, em nome da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo, essa lembrança para o João Ramalho. Sempre o primeiro trabalho a gente doa para casa que recebe, né? Nos recebe. E as margaridas é a flor símbolo do samaritano. Então foram feitas margaridas, que é a flor da amizade. Então estreitamos os laços. Ainda sobre essa questão dos trabalhos mediúnicos, nós vamos ler aqui uma psicografia. Foram feitas, na verdade, 7 psicografias. E elas serão lidas uma por dia.
Para cada dia do evento será lida uma psicografia. E hoje nós vamos ler a primeira. Ela está intitulada A Casa de João Ramalho. Essa casa bendita que sempre recebe e nunca se faz de rogada, por isso por mim e por todos é sempre muito amada. Com trabalhos muito verdadeiros, somos dessa terra São Bernardo, orgulhosos também os grandes jardineiros. Amigos de outras casas, que hoje aqui se encantam, vieram trazer e buscar amor e esperança. Obrigado, por meu nome, vocês sempre respeitarem, com muito suor e trabalho, respeitando também essa casa, a casa de João Ramalho. Assinado por João Ramalho. Então, finalmente, vamos, após esses momentos emocionantes, né, que tocam nossas fibras da nossa alma, aos encerramentos finais. Queríamos aqui agradecer a todas as casas espíritas de São Bernardo, seus representantes, colaboradores que estiveram aqui, bem como, e especialmente, ao Grupo de Fraternidade Espírita João Ramalho, a sua direção, a todos os trabalhadores que nos proporcionaram este importante evento. E tem muita gente trabalhando, viu? Tem muita gente. Tem os que a gente enxerga e tem aqueles que nós não estamos vendo, porque tem toda uma infraestrutura por trás disso aqui, bastante gente se esforçando. Muito obrigado a todos esses que trabalharam com tanto carinho para receber cada um de nós nesse evento. Gostaríamos de reforçar a continuidade da Semana Espírita. Hoje foi a abertura, mas ela continuará acontecendo cada dia da semana, agora durante a semana às 19h30. Então pedimos a presença de todos e sempre nos ajudando a divulgação, através das mídias sociais e tudo aquilo que está nas nossas possibilidades de divulgação, fortalecendo o movimento, fortalecendo o conceito de espiritualidade e a iluminação do ser para este ano. Pedindo também para que todos visitem o nosso canal do YouTube. Lá também é possível acompanhar toda a programação, acompanhar os vídeos e fortalecendo também essa mídia social, a maneira que nós vamos assistindo, aquilo vai crescendo, mais pessoas vão vendo e as informações vão se disseminando e ampliando. Finalmente, nós vamos chamar a dona Clotilde, ela é da Casa Espírita Samaritana. Isso. Que vai fazer para nós a prece final. Esse está funcionando. Deixa eu ver se está ligado. Vou esse daqui mesmo. Né? Quando eu cheguei aqui, que eu fui tomar o passe, entrei com uma dificuldade, porque eu uso bengala. E eu fiquei surpresa. Eu fui recebida por José Joaquim da Silva Xavier. Vocês sabem quem é? Tiradentes. Então, a fraternidade dos patriotas está em peso no ambiente. E vocês vão se surpreender com os nomes das mensagens durante a semana. Não é? Vão se surpreender. Eu, antes de fazer a prece final, preciso refazer o grupo. Vocês viram como elas trabalharam? Como eles trabalharam? Suaram a camisa, fizeram 64 pinturas e 7 azulejos. Então, para refazer, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, pois assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações,
quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Amado Mestre Jesus, que tarde maravilhosa tivemos. Muitos de nós aprimoraram bem os sentidos e assimilaram bem as mensagens. Outros estão iniciando, mas você conhece cada ovelha do seu rebanho. Que possamos sair daqui gratos por todo o ensinamento que colhemos na tarde de hoje. Que esta semana espírita que tem início hoje possa ser abençoada por ti. Que você possa se aproximar o máximo da nossa terra nesta hora. E principalmente na região de São Bernardo. Abençoar todos nós, os nossos lares e a nossa família. Que possamos sair daqui leves, muito melhores do que quando passamos pelas portas desta casa bendita. E que possamos ter a certeza que você sorri, porque não somos muitos, mas o pouco com Deus é muito. E vamos levar conosco para multiplicar lá fora as bênçãos recebidas e colhidas na tarde de hoje. Que Maria Santíssima, Mãe da humanidade terrena, possa cobrir todos nós com o seu manto azul e rosa e proteger-nos por todo sempre. Que assim seja. Obrigado à presença de todos. Contamos com todos amanhã, a partir das 19h30.